sua vida poderosamente. Quero desejar a todos uma ótima noite. Que o poder de Deus venha tocar na tua casa e na tua família. Estamos dando início a mais uma oração da Semana Santa, dessa série de 8 orações. E na oração passada nós falamos a respeito de Jesus entrando no templo. A primeira foi do Domingo de Ramos e a segunda foi Jesus entrando no templo, tirando os vendilhões do templo. Hoje vamos falar quando ele saiu do templo. Ele foi a caminho de Betânia. Capítulo de número 11 de Marcos, versículo 12, diz assim: a figueira sem frutos. Você sabe que essa semana é a Semana Santa. E vamos estar falando a respeito de algo muito forte na Semana Santa, para abençoar o Senhor, para abençoar a senhora, para que tudo venha dar certo para você. Tenha certeza que Deus vai falar tremendamente ao seu coração, tá? E até o domingo de Páscoa vamos falar sobre Jesus, a trajetória do Senhor Jesus, quando Judas traiu ele, vendeu ele por 30 moedas de prata. Está muito legal, vai agregar na tua vida, vai te ajudar muito no teu conhecimento espiritual e no seu crescimento espiritual também. Tá? Eu estou com meu copo com água aqui. Daqui a pouquinho eu vou estar apresentando essa água a Deus e pedindo a Deus uma bênção. Todos que beberem da água serão impactados pelo poder de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Antes de eu ler, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, dirige essa palavra, meu Deus, que não venha ser o homem a falar, mas o Senhor. Dê direção, visão a essa pessoa, muda a história da vida dela. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Diz assim: no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Então Jesus imaginou o quê? Poxa, deve ter figos ali para me comer. E o Senhor Jesus foi até aquela figueira esperando achar algum tipo de figos lá, para que ele viesse se alimentar, para que ele viesse comer. Ele estava com muita fome. Aparentemente, aquela figueira muito bonita, muitas folhas, Jesus imaginou que haveria figos nela. Aí diz assim: vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Ele amaldiçoou aquela figueira. Ele falou que nunca mais ninguém coma fruto de ti. Então você veja que Jesus ficou muito chateado, sabe? Porque ele queria comer, ele estava com fome, ele queria se alimentar, mas não havia nada naquela figueira. E aí no versículo de número 15 diz assim: e foram para Jerusalém. Entrando ele no templo, passou a expulsar os que ali vendiam e compravam, e derrubou mesa dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas. Não permitiu que alguém conduzisse qualquer utensílio pelo templo. Também os ensinava e dizia: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Vós, porém, a tende transformado em covil de salteadores. E os principais dos sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temia, porque toda a multidão se maravilhava.
da doutrina, em vindo à tarde, saíram da cidade. Olha só, tá vendo? Jesus, ele quebrou tudo, expulsou os vendilhões do templo. E aí diz assim, depois que ele foi embora, e passando pela manhã, vira a figueira que secara desde a raiz, quando ele saiu do templo. Então, lembrando, falou, mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse, tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te o mar, e não duvidar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará, o que assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedires crendo, que recebeste, e será assim convosco. E quando estiveres orando, se tende alguma coisa contra alguém, perdoai, porque o vosso Pai Celestial vos perdoará vossas ofensas. Então, se você tem mágoa, ressentimento de alguém, sei lá, carrega um sentimento ruim, perdoa essa pessoa. Ah, bispo, mas o senhor não sabe o que ela fez comigo, meu irmão, perdoa ela. Mostra para ela que você é diferente, que você tem o Espírito Santo, que você é de Deus, sabe que você é uma pessoa que guarda o seu coração, até porque está escrito, tudo que se deve guardar, guarde o vosso coração, porque dele é fonte de vida. Então, perdoa o próximo para que Deus venha te perdoar. Versículo 26. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará vossas ofensas. Está vendo aí? Olha a importância do irmão, da irmã, perdoar o seu próximo. Não guardar mágoa, não guardar ressentimento, não guardar sentimento faccioso. O Senhor Jesus, ele era uma pessoa assim, né? O nosso Deus, Deus Filho, quando veio na terra, ele era assim. Sabe, ele guardava o coração. Você vê, tudo que Judas fez com ele, mas mesmo assim ele perdoou Judas. O que as pessoas fizeram com ele, ele perdoou as pessoas. Jesus não guardava mágoa, ressentimento de ninguém. E por isso que Deus era com ele, por isso que Deus ajudava ele, por isso que Deus abençoava ele. E o mesmo Deus que abençoou o Senhor Jesus, que foi com ele, por mais que ele fosse Deus, mas ele veio como ser humano na terra, sabe? Vai abençoar você também. Você vê que ele não usou desse artifício. Não existiu um maior exemplo de humildade como o Senhor Jesus. O maior exemplo de humildade. Sabe, ele mostrou para a gente o exemplo. O que é ser humilde, o que é ser uma pessoa pura, o que é ser uma pessoa verdadeira. Então, é muito importante, meu irmão, minha irmã, você manter esse sentimento no seu coração de humildade. E aí, Deus vai te honrar. E aí as coisas vão dar certo para você. Então, perdoe as pessoas para Deus perdoar. Se você não perdoar, Deus também não vai te perdoar. Está escrito. Está escrito. Vamos orar? Eu estou com meu copo com água, prepara o seu. Só queria te fazer um pedido. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal. O nome do canal, Bispo Júnior Silva Oficial. Repetindo, Bispo Júnior Silva Oficial, você não paga nada de graça. Aperta nas letras inscrever-se. Logo após, você aperte o sininho, opção todas. Toda vez que a gente entrar, o YouTube te avisa. Compartilhe com seus amigos. Deixe os pedidos de oração nos comentários. Vamos orar? Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença com mais uma oração da Semana Santa, dessa feita a terceira oração. Apresenta essa água ao Senhor, dê o livramento, a vitória. Faz o que a gente não pode fazer, meu Pai. Consagra essa água. Todos que beberem, o Senhor abençoe. Meu Deus, eu peço pelos doentes, cura os doentes, Pai. Sara o corpo, a alma desta pessoa. Liberta ela dos remédios, dos psicotrópicos, dos analgésicos. Dê vida para ela, meu Deus.
Eu oro por essa pessoa com problemas financeiros, abre as portas de emprego, abençoa a empresa, o comércio, o empreendimento, dê uma promoção para ela, faz ela crescer, Senhor, economicamente falando. Eu peço por essa pessoa com problemas, meu Pai, de ordem, meu Deus, familiar, tira as brigas, contendas, os desentendimentos, a discussão, a desunião. Pai, eu oro pelo namoro, pelo noivado, pelo casamento, pela vida amorosa dessa pessoa, que ela seja muito feliz. Peço, meu Pai, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, essa pessoa que é viciada, liberta ela, meu Pai. Liberta dos vícios da bebida, do cigarro, das drogas, do jogo, do crime, da marginalidade. Senhor, que haja uma libertação completa e total na vida dessa pessoa. Consagra a água e todos que beberem da água, o Senhor dê vida. Em nome de Jesus. Amém. Beba da água. Glória a Deus, que bênção. Coloca nos comentários que bênção. Glória a Deus, gratidão a Deus. Gente, eu vou ficando por aqui. Volto meia-noite, estamos no término da campanha da justiça. Hoje é a 32ª oração dessa série de 33 orações dessa campanha. Participe com a gente logo mais meia-noite, tá bom? Um abraço, até amanhã. 18 horas, com a campanha da Semana Santa. Vamos falar muito a respeito da trajetória do Senhor Jesus. Foi muito bacana e vale a pena você participar com a gente. Forte abraço, até amanhã. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.